surprise death of Anna Nicole Smith. The modern-day Marilyn Monroe slipped into unconsciousness in her Florida hotel room. Just 39 years old. What happened? Às 2h49 da tarde, de 8 de fevereiro de 2007, Anna Nicole Smith, capa da Playboy, modelo e alvo dos tabloides, é declarada morta na Flórida. Um fim chocante para uma vida turbulenta, vivida em público e marcada pela tragédia. Saindo de uma cidade pequena, ela espelhou sua carreira na de Marilyn Monroe. Ela a idolatrou em vida e a imitou na morte. Uma vítima de excessos e overdose. Após a morte súbita e misteriosa, a polícia lança uma investigação. No illegal drugs in her hotel room. No sign of trauma. No evidence of a crime. Mas é a própria Anna Nicole que fornece as pistas vitais. An autopsy begins tomorrow to try to determine the cause of death. Horas depois, seu corpo é examinado por uma equipe de especialistas médicos, tentando descobrir o que a matou. Autópsia de famosos. Anna Nicole Smith. O renomado patologista forense, professor Richard Sheffer, conduz autópsias de interesse público há mais de 25 anos. O mais fascinante de uma autópsia é que ela não diz apenas como a pessoa morreu. Ela pode dizer ainda mais sobre como ela viveu. Não há julgamentos. É uma coleta científica de fatos. E o fato do indivíduo ser uma celebridade não faz diferença nenhuma. Não existem celebridades na mesa de um necrotério. Uma celebridade instantânea, Anna Nicole Smith parecia estar vivendo o sonho americano. A stripper de cidade pequena que se tornou capa da Playboy, modelo internacional e estrela de cinema. Mas que também ficou conhecida por seu estilo de vida polêmico, duras batalhas legais e, num dos episódios mais bizarros de sua vida, o casamento com um bilionário 63 anos mais velho. Os eventos de sua vida notável podem ser a chave para entendermos sua morte repentina? Este aqui é o relatório de autópsia de Vicki Lynn Marshall, mais conhecida, é claro, como Anna Nicole Smith. E sabendo interpretá-lo, nós temos toda a história da vida dela. Mais do que isso, ele detalha os dias e horas anteriores à sua morte. 5 de fevereiro de 2007. Os últimos 6 meses foram os mais traumáticos da vida de Anna Nicole Smith. Ela deu à luz uma menina, mas também passou pelo turbilhão emocional de perder seu filho Daniel. Agora ela está de férias na Flórida com seu namorado e advogado Howard K. Stern e sua psiquiatra, a doutora Christine Irosevich. Mas desde que chegou, está enjoada e sentindo calor. Ela tem uma febre terrível e sua temperatura chega aos potencialmente fatais 40 graus e meio. Uma temperatura de 40 graus e meio é sinal de uma doença muito grave e exige um tratamento extremamente rápido, de preferência em instalações médicas. Para aliviar os sintomas de Anna, a doutora Irosevich lhe dá comprimidos de paracetamol. Quando Anna chega ao hotel, seu estado é ainda pior. E seu guarda-costas, Big Mo, nota imediatamente que ela está correndo perigo. Eu falei para eles que ela precisava ir ao hospital porque, nossa, ela estava fervendo. Ela gritou, não, eu não preciso ir para o hospital. E eu falei, você tem que ver um médico. Mas Anna está decidida a ficar. Ela falou que não queria ir, principalmente porque os paparazzi iam fazer a festa. Eles estão me vigiando, eu não aguento mais. A carreira de Anna dependia da atenção da imprensa.
A Ana era uma dessas raras pessoas que adoram as câmeras. E são adoradas de volta. Às vezes, ela simplesmente se transformava em uma criatura brilhante que irradiava beleza. Foi um momento incrível na história de Hollywood. E foi graças a isso que ela ficou famosa. Com a imprensa ao seu lado, a carreira de Ana deslanchou. Como modelo e atriz, ela faturava milhões de dólares por ano. Mas em 1994, os paparazzi se voltaram contra ela. Eles revelaram uma overdose quase fatal de álcool e remédios controlados. Isso levou ao cancelamento de contratos e Ana perdeu milhões. E o que ela fez a seguir selou seu destino com a imprensa. Ela se casou com um bilionário do petróleo de 89 anos, J. Howard Marshall, e ganhou o rótulo de interesseira. De repente, ela virou uma grande piada. O mundo inteiro estava rindo dela, fazendo piadas às custas dela. Desde então, a imprensa passou a vê-la como presa fácil. Eles escalavam os muros e espiavam pelas janelas. Tinha gente na montanha com aquelas teleobjetivas, sabe? Filmando, tirando fotos. Ela não tinha privacidade, então ela ficou paranoica. Não, eu não vou! Ana chega à Flórida queimando de febre. Mas sua desconfiança da imprensa a impede de buscar ajuda médica. Febres podem ser causadas por vários fatores. Um vírus, abstinência de álcool, insolação e algumas doenças. E se a causa dessa alta temperatura não fosse diagnosticada e tratada, existia uma possibilidade muito real de ela realmente vir a óbito. A febre não dá sinais de trégua. Com a temperatura de Ana em quase fatais 40 graus e meio, seus amigos decidem agir. Eu falei, olha, eu vou te dar algumas horas para melhorar. Então, eu a peguei no colo e botei na água fria. Isso. Entra. Devagar, isso. Você tá queimando em febre. Tá muito quente. Eu falei para ela, se a sua temperatura não cair, você pode me odiar, mas eu te levo para o hospital. Nós vamos de um jeito ou de outro. Gradualmente, a temperatura de Ana começa a cair. Mas sua recuperação não se deve só à água fria. A água teria reduzido a temperatura, mas o relatório de toxicologia mostra que ela também tinha tomado acetaminofeno ou paracetamol. E é provável que a droga tenha sido bem mais eficiente na redução da temperatura do que a imersão dramática em água fria. Mas em apenas 3 dias, Ana estará morta. E a chave para sua morte misteriosa está no estresse a que ela submeteu seu corpo para alcançar a fama que tanto desejava. O elemento mais impressionante no exame do corpo de Anna Nicole Smith era, claro, o tamanho dos seios. E exames detalhados revelaram cicatrizes sob os seios, sinais típicos de cirurgia para o aumento dos seios. É claro que muitas mulheres usam implantes, mas poucas chegam a esse nível extremo. Determinada a se tornar famosa, Ana não tinha apenas um par de implantes, mas 2, inflando seu busto a um tamanho 48. E aí a Ana resolveu entrar numa competição para virar modelo da Playboy. E mesmo não ganhando, o Hugh Hefner gostou de alguma coisa que viu nela e resolveu que ela seria a capa da revista. Ela virou uma sensação instantânea e se mudou para Los Angeles, onde passou a ser disputada por todos, incluindo a marca de roupas Guess, com quem Ana fechou um dos maiores contratos na história da moda, no valor de milhões de dólares. Ela ficou maluca, tipo, meu Deus, eu consegui. Isso era tudo que eu queria. E eu vim pra Hollywood pra virar uma estrela. A vida dela mudou.
Anna foi saudada como a nova Marilyn Monroe. A cirurgia dupla nos seios lhe trouxe fama, fortuna e comparações com sua musa. Mas a transformação física também levou seu corpo ao limite. Quando você começa a buscar volume e tamanho, ignorando a anatomia natural, é que surgem os problemas. Você cruza o limite entre aumento e distorção. Os implantes duplos de Anna romperam este limite. Bom, no fim, a pele dos seios dela rompeu bem na área dos mamilos. Havia secreção, sensibilidade, ela sentia dor. Tinha pus saindo dos seios dela e eu tive que levá-la ao hospital. Ela teve que remover e pôr de volta, remover e pôr de volta. Ela passou por muitas cirurgias. E o tamanho dos implantes também causava problemas físicos dolorosos. Também temos o esforço de carregar 2 implantes daquele tamanho por aí. Eram quase 1.400 mililitros de fluido, que deviam pesar por volta de 1,5 kg, 2 quilos. A lombar dela começou a doer, e depois o meio das costas e os ombros. A dor ficou tão severa que ela já acordava de manhã chorando. Ray, eu não aguento, eu não aguento. Em vez de arriscar sua carreira com uma redução dos seios, Anna recorreu ao Vicodin, uma droga controlada que contém os analgésicos codeína e paracetamol para aliviar a dor. Logo, ela se viciou. O vício começa com uma única pílula. A verdade é que você toma uma pílula e se sente bem. Aí toma outra para se sentir ainda melhor. E no fim, você percebe que elas te dão um alívio da dor emocional e física. E dependendo da sua personalidade, você vai querer aliviar essa dor cada vez mais e mais e mais. A autópsia revela que, quando morreu, Anna estava tomando um analgésico ainda mais potente. A droga que mais se destaca no relatório toxicológico é a metadona. A metadona é um opiáceo muito poderoso. Ela costuma ser usada para tratar o vício em heroína. E pode ser usada no tratamento de dor crônica grave, mas é viciante. E também é conhecida por causar morte súbita. Como todos os opiáceos, a metadona desacelera os pulmões. Em doses elevadas, pode interromper totalmente a respiração. E a morte é inevitável. Mas a morte de Anna não foi causada pela metadona. O relatório toxicológico mostra que traços de metadona foram encontrados na bile, mas não no sangue e não em outras amostras coletadas do corpo, indicando sim que ela tinha usado metadona, mas alguns dias antes da morte. Então, ela não usou metadona enquanto estava na Flórida. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2007. Após uma boa noite de sono, a febre misteriosa de Anna volta com tudo. Sua temperatura dispara mais uma vez e ela vomita e tem diarreia. Quando o legista realiza o exame interno, ele nota que ela tem uma leve gastroenterite. Infecções como a gastroenterite causam a liberação de substâncias no sangue. Elas afetam o termostato do corpo no hipotálamo do cérebro, aumentando a temperatura corporal. Mas no caso da gastroenterite, isso só acontece em infecções graves. E o caso de Anna é leve. Estava longe de ser grave o bastante para causar os sintomas que ela exibia. E os sintomas estão prestes a piorar. Anna, olha, Para! Ela passa a agir de forma errática e seu namorado e advogado, Howard Kane Starr, precisa lidar com uma paciente cada vez mais descontrolada. A autópsia nos dá uma pista sobre o comportamento estranho. O relatório toxicológico mostra que Anna Nicole Smith estava tomando Valium. O Valium é um benzodiazepínico, normalmente usado para tratar ansiedade e depressão. O estranho é que ela também estava tomando 3 outros benzodiazepínicos. Normalmente, eles agem como sedativos, mas em doses elevadas podem causar uma reação estranha, o efeito paradoxal. Para com isso.
O efeito paradoxal de um remédio é o oposto do que nós esperamos que ele faça. E nos benzodiazepínicos, o efeito paradoxal leva à agressão, à perda de inibição e a comportamento bizarro. Ah, dança comigo. Dança. Eu quero dançar. Não, Ana. Eu tô muito sexy. Ana depende destes ansiolíticos poderosos há quase 12 anos. Linda. Vem. Em 1995, depois de apenas 13 meses de casamento, J. Howard Marshall morreu aos 90 anos, deixando Ana arrasada. J. Howard Marshall era a pessoa que ela mais amava no mundo, ou pelo menos o homem, porque ela sabia que ele nunca machucaria, que ele sempre a protegeria e tomaria conta dela. Mas a família de Marshall via Ana como uma oportunista e a impediu de herdar seus milhões. O acesso de Ana à herança foi bloqueado. E a mídia resolveu que era a hora da interesseira finalmente levar o troco. Ela começou uma batalha judicial pela fortuna que se tornou cada vez mais acirrada. Aquilo acabou com ela. Ela disse, Ray, eu não ligo mais. O pior é ter que passar por essa droga de novo. Para encarar os processos e a perda de Howard, Ana recorria com mais frequências aos benzodiazepínicos. Quando morreu, ela os consumia em quantidades enormes. É muito incomum tomar 4 drogas para tratar os mesmos sintomas. E é um forte indício de vício em benzodiazepínicos. Estas drogas podem ser fatais. Assim como a metadona, doses elevadas podem impedir o funcionamento dos pulmões. Então, elas podem ter matado Anna Nicole Smith? Nós sabemos que havia um coquetel de benzodiazepínicos no organismo de Anna Nicole Smith. E estas são drogas que podem deprimir a respiração e, se tomadas em altas dosagens, suspender a respiração. Mas a quantidade não era suficiente para causar a morte dela. Mas a autópsia não encontra apenas benzodiazepínicos no organismo de Ana. Ela usava diversos medicamentos controlados. O banheiro dela parecia uma farmácia, de uma ponta do armário até a outra. Ele era lotado de remédios controlados. Nos 2 anos anteriores à sua morte, os registros médicos de Ana revelam que ela tomava mais de 70 medicamentos. O problema das drogas controladas é que elas dão uma sensação de legitimidade. Como foi o médico que receitou a droga, elas só podem ser seguras e o paciente se separa dos viciados em crack ou cocaína. Ele se vê como diferente, eles são os viciados e eu tenho receita médica. E isso causa uma barreira psicológica. A pessoa não reconhece o estrago que as drogas estão fazendo nela. Os vícios de Ana causaram a internação em uma clínica e momentos de comportamento público estranho e imprevisível. And if I ever record an album, I want this guy to produce mine, make me beautiful duets, 'cause he's freaking genius! E o pior estava por vir. Este vídeo caseiro foi gravado quando ela estava grávida de 8 meses. I could just have a little gas. I think I'm having some gas trouble. O surgimento do famoso vídeo do palhaço foi muito perturbador. I need some gas poot stuff so I can poot it out. A imagem da Ana tão fora de si, tão desnorteada, levantou muitas questões sobre como estavam cuidando dela, quem estava fazendo isso com ela e como ela tinha acesso às drogas. Ela era uma viciada em comprimidos, uma viciada a colocar coisas no corpo. Ela achava que tudo que colocasse no corpo ia fazer ela se sentir melhor. É isso que os viciados fazem. Nas horas anteriores à sua morte, Ana estava tomando abertamente pelo menos 10 drogas. O coquetel a deixava delirante e descoordenada.
Ana? Os benzodiazepínicos têm uma série de efeitos colaterais, incluindo confusão, tontura e instabilidade. E quando alguém toma uma dose maior do que a receitada ou mistura vários tipos de benzodiazepínicos, esses efeitos colaterais tendem a se tornar mais presentes e causar problemas. As lesões de pequenas quedas, como as sofridas por Ana, também podem contribuir para a morte. Este acidente pode ser a chave do enigma? A autópsia do legista identificou hematomas nas costas e no pescoço. São lesões menores que indicam uma queda e não devem ter causado nenhum efeito grave ou contribuído para a morte dela. Por 3 dias, Ana enfrenta uma febre alta que eleva sua temperatura a potencialmente fatais 40 graus e meio. Mas o motivo de sua doença permanece um mistério. O patologista forense Richard Sheffer procura uma possível causa na autópsia de Ana. O exame do glúteo revela diversas cicatrizes pequenas espalhadas pelas 2 nádegas. E cicatrizes como estas indicam injeções repetidas. Ana era especialista em autoinjeções. Na época da morte, ela tem apenas uma fonte de renda, como garota propaganda de produtos dietéticos. Se engordasse, ela perderia o contrato. E Ana acreditava que injeções de vitamina eram a resposta. A Ana tomava injeções de vitamina B12 o tempo todo. E o tempo todo significa que em um período de 4 horas ela tomava 3 ou 4 injeções. E os danos causados pelas injeções à pele de Anna Nicole são identificados na autópsia. Examinando a nádega esquerda de Ana, fica claro que havia um abscesso grande associado a um dos locais das injeções. A agulha danifica o tecido da nádega, permitindo que uma infecção se desenvolva sob a pele. O sistema imunológico combate a infecção, mas os glóbulos brancos mortos se concentram em uma bola de pus, formando um abscesso. Ela me mostrou o abscesso e parecia muito infeccionado, soltando pus bem vermelho. O abscesso devia estar causando uma dor intensa e era o motivo de ela estar passando muito mal. A autópsia de Ana revela que o abscesso infectado era provavelmente a causa de sua febre misteriosa. Além do trauma das autoinjeções, a pele de Ana conta outra história. Toda a sua vida estava escrita em seu corpo. As tatuagens podem ser decorativas ou ter um significado simbólico, dando uma boa ideia do que aconteceu na vida de alguém. Então, as tatuagens podem dar muitas informações sobre o passado de um indivíduo. Ana tinha símbolos religiosos ao lado de coelhos da Playboy. Havia uma tatuagem para sua filha de 5 meses, Denia Lynn, mas ela não era seu único filho. Com apenas 18 anos, ela deu à luz um menino, Daniel. Ela teve o Daniel quando era adolescente. Então eles cresceram juntos. O Daniel era tudo para Ana. Em 7 de setembro de 2006, nas Bahamas, Anna Nicole Smith deu à luz o seu segundo filho, uma menina. Daniel estava a 4.000 quilômetros em Los Angeles. O Daniel tinha medo de avião. Infelizmente, não dá para ir de carro às Bahamas. Mas Daniel superou seu medo. Ana finalmente podia abraçar as 2 pessoas mais importantes em sua vida. Mas o momento de alegria durou pouco. Eu recebi uma ligação do Howard e da Ana. Ela chorava, gritava, berrava. O Daniel tinha morrido. Logo depois de chegar, Daniel caiu no sono ao lado da mãe e da irmã. Ele nunca acordou. O que você pode dizer? Não tinha nada que eu pudesse dizer para ela no momento.
Porque ela tinha acabado de ter uma bebê linda, mas também tinha que lidar com a morte do próprio filho. Eu só dei um abraço e ela dormiu nos meus braços a noite toda. O que causou a morte de Daniel com apenas 20 anos de idade. Para pegar um avião, o Daniel teve que tomar um sedativo para se acalmar. Ele havia tomado uma dose muito alta dos ansiolíticos receitados para superar seu medo de voar. Ela ficou arrasada. Ela culpava a si mesma. Ela se culpava por ter obrigado Daniel a fazer uma visita, mesmo sabendo que ele não gostava de voar. Foi muito difícil para ela. Muito difícil. O dia em que o Daniel morreu foi o dia em que ela começou a morrer. Deprimida, Anna começou a sofrer de insônia. E a doutora Irosevich lhe receitou um sedativo poderoso, o hidrato de cloral. O hidrato de cloral é uma droga sedativa antiga que era muito comum na era vitoriana. E também colocavam na bebida dos outros para dopar as pessoas quando era chamado de Mikfin. E Anna começou a tomar doses cada vez maiores do sedativo. Uma dose de hidrato de cloral para ajudar a dormir é entre 1 ou 2 colheres de chá de 5 a 10 milímetros. Mas, observando a quantidade da droga e do metabólito presentes no sangue de Anna Nicole Smith, fica claro que ela tomou quantidades muito maiores no decorrer de um longo período. O hidrato de cloral pode levar a enjoos, vômitos, confusão, convulsões, batimentos cardíacos lentos e irregulares. E até ao coma. Às vezes ela bebia hidrato de cloral de uma mamadeira. Ela tomava o hidrato de cloral para ver o Daniel enquanto dormia. Ela dizia: o Daniel precisa muito de mim, eu vejo ele. E ele me chama toda noite, é por isso que eu preciso dormir. É só assim que eu encontro com ele. Anna caiu em depressão profunda. E a autópsia revela que ela também tinha uma condição médica não diagnosticada que devia aumentar seu sofrimento. Anna Nicole Smith sofria de tireoidite de Hashimoto crônica, que é uma doença muito rara da tireoide. A glândula tireoide no pescoço produz hormônios que regulam o nível de energia e o humor. Mas a tireoidite de Hashimoto faz o sistema imunológico do próprio corpo atacar e destruir a glândula. Ela também é ligada à depressão, à letargia e a toda uma variedade grande de sintomas. E às vezes, quando prejudica a atividade da glândula, pode causar aumento de peso. E Anna tinha problemas de peso bem conhecidos. No começo dos anos 2000, ela ganhou mais de 25 quilos. A tireoidite de Hashimoto pode explicar a mudança repentina em sua forma. Mas a doença não foi diagnosticada em vida. Embora ela não soubesse que tinha a doença, a autópsia mostra que ela estava presente e devia ter algum efeito sobre ela, causando mudanças no seu corpo e temperamento, que ela não era capaz de prever ou compreender nos últimos anos de sua vida. A condição teria exacerbado a depressão após a morte de seu filho. E sua válvula de escape foi identificada pelos patologistas. No exame interno, o que mais chamou a atenção do legista foi o tamanho do fígado. Ele tem quase o dobro do peso normal e é mais de 1 quilo mais pesado do que devia ser. E isso é um indício muito forte do abuso prolongado de álcool ou também de drogas. Apesar de exames pós-morte detalhados, não foi encontrado álcool no organismo de Anna. Mas muitos remédios controlados estavam presentes. Nós sabemos que Anna Nicole tinha um coquetel de drogas no organismo, que pela toxicologia foram consumidas em grande quantidade por um longo período.
A dependência cada vez maior das drogas começou a preocupar as pessoas próximas. Quando eu procurava o Howard e dizia que ela estava tomando drogas demais, ele dizia exatamente o que ela diria. Que ela tinha uma alta tolerância às drogas, então ela podia tomar muitas sem sentir os efeitos normais. Quando as pessoas dizem que têm alta tolerância, na verdade estão dizendo que usam drogas demais. É claro que se você consome alguma coisa regularmente, os efeitos vão diminuindo ao longo do tempo. E é por isso que as pessoas usam cada vez mais e mais da mesma droga, basicamente, para ter o mesmo efeito. Mas muitos remédios controlados têm efeitos colaterais, especialmente se tomados em altas doses. A tolerância das pessoas a certas drogas aumenta muito, mas elas não sabem o dano que estão causando aos órgãos internos, por exemplo. Por isso que elas morrem. Por favor, não me deixa! Volta, por favor! Pra onde você vai? Eu te ligo. Por que você tá indo, não? Em 2007, os vícios de Anna Nicole a deixavam cada vez mais dependentes dos outros, especialmente Howard K. Stern e a doutora Irosevich. Ela chegou a usar drogas receitadas em seus nomes. Davam tudo o que a Ana queria, e se não dessem, ela arrumaria outra pessoa que fizesse isso por ela. É de se pensar por que as pessoas que a cercavam, na época, na parte final da vida dela, faziam as coisas que faziam. O que elas tinham a ganhar? O Howard era um advogado cujo único cliente era a Ana. O Howard não fazia mais nada. A Ana, como muita gente dizia, era o ganha-pão dele. Ana tinha se cercado de pessoas que estimulavam os seus vícios. O problema é que, quando toda a sua rede de apoio, seus amigos, seus aliados, seus colegas sustentam o seu vício, primeiro, você não tem que admiti-lo. E segundo, a rede de apoio normal de uma pessoa não existe. E essa é uma combinação poderosa. E, nesse caso, uma combinação letal. Meio-dia de 8 de fevereiro de 2007. Anna Nicole Smith sofre de uma febre alta. Howard Stern tem uma reunião de negócios. Ana. Mas Anna está em sono profundo. Vamos. Moa deixa aos cuidados de sua esposa Tasma. Eu tinha um compromisso e deixei a minha mulher, que é enfermeira, no quarto de olho nela enquanto ela dormia. Logo após a 1 da tarde, Bridget, uma amiga da família, chega ao quarto. Ana está deitada na cama, com a boca aberta e os lábios azuis. Ana! Ela não está respirando! Ana! 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 Vai, querida. Eu não vou te perder. Vai, Ana, meu bem. Vai, querida. Alô, amor? Eu recebi uma ligação da minha mulher desesperada dizendo que a Ana não estava respirando. Ela falou, eu estou fazendo massagem cardíaca. Eu larguei tudo que estava fazendo e corri de volta para lá. Vai, Ana, querida. Ana, vamos. Tasma tenta desesperadamente ressuscitar Ana, mas ela não dá sinal de vida. Vai, querida. Você vai viver, Ana. Eu cheguei no hotel e vi a minha mulher fazendo massagem cardíaca. Vai, querida. Eu peguei a Ana da cama, coloquei no chão e continuei a massagem para ver se ela voltava. Quando Howard retorna, Ana continua sem respirar. Meu Deus, o que aconteceu? Mo! Alguém liga pra emergência! Liga pra emergência e avisa! Alguém faz alguma coisa! Ana! Faz alguma coisa, amor, por favor! Salva ela, por favor! Ana, não! O resgate chegou lá. Eles mostraram que ela estava sem respiração, sem pulso. Respira! Ana, respira! Eu entrei na ambulância com eles. A gente correu para o hospital. Eles deram atendimento por mais de 45 minutos. Então eu fiz uma oração ao lado da Ana enquanto eles faziam massagem cardíaca e ela se foi.
Às 2h49 da tarde, Anna Nicole Smith é declarada morta. Eu liguei pro meu irmão, Pat, e disse: o que foi? O que houve? Ele falou: Ray, a Anna morreu. E eu, o quê? Então encostei o carro na guia e eu vomitei. Eu falei: se cuida, dei um beijo no rosto e ela se foi. A minha amiga, a minha irmãzinha, eu chamava a Ana de irmãzinha, se foi. Eu só pensei, era onde você queria estar. Talvez você esteja com Daniel agora. Mas para a imprensa, a morte trágica e repentina deixou muitas perguntas sem respostas. Quando uma pessoa famosa morre em circunstâncias tão misteriosas, como membros da mídia, nós temos que questionar se foi homicídio, suicídio ou alguma coisa mais estranha. O ano anterior tinha sido o mais turbulento da vida agitada de Anna. A alegria do nascimento de uma filha foi destruída pela morte repentina e trágica de seu filho de 20 anos, Daniel. Ela mergulhou em depressão profunda e no vício cada vez maior em remédios controlados. Em meados de outubro de 2006, ela estava chegando ao limite. Alguns dias depois de o Daniel ser enterrado, ela foi à piscina. E, de repente, eu ouvi um barulho d'água. Eu olhei para baixo e ela tinha mergulhado até o fundo da piscina. Eu pulei de cabeça a 4 metros de profundidade e a puxei para fora. Ela não estava respirando, ela tinha se afogado. Eu fiz uma massagem cardíaca na hora e ela voltou. Mas, apesar deste incidente, em março de 2007, o legista declara que sua morte não foi suicídio. Um amigo declara que a depressão de Anna tinha melhorado nos meses anteriores à sua morte e ela não deixou um bilhete. Mas e quanto a um homicídio? Não havia hematomas no corpo, sugerindo que ela tinha sido atacada, e nenhum trauma na boca indicando a ingestão forçada de alguma coisa. Considerando a combinação de fatores e eventos que levaram à morte de Anna Nicole Smith, o suicídio e o homicídio não são possibilidades. Então, a conclusão do legista de que foi um acidente só pode estar correta. Mas como este acidente aconteceu? Para determinar a causa da morte, o primeiro passo é descartar qualquer processo degenerativo natural dos principais órgãos do corpo. E todos esses órgãos foram examinados. O cérebro apresentava uma leve anormalidade, mas não o bastante para causar um derrame ou morte. O coração, de forma similar, apresentava alterações menores, mas novamente não o bastante para causar a morte dela. O exame dos pulmões não encontrou evidências de qualquer doença significativa, então temos que pensar em outras coisas. No caso de Anna, as drogas. Nos 3 anos anteriores à sua morte, Anna vinha consumindo dezenas de drogas diferentes. Ela não queria ser vista como a vítima. Então ela se entorpecia e se automedicava. Sabemos que havia um coquetel de drogas no organismo de Anna Nicole Smith e foram identificados 4 tipos diferentes de benzodiazepínicos em sua corrente sanguínea. Junto com o hidrato de cloral, todos eles deprimem a respiração. Quando essas drogas chegam aos pulmões, elas desaceleram a respiração e reduzem sua capacidade de oxigenar o corpo. Em altas dosagens, elas podem interromper totalmente a respiração. Mas não havia drogas sozinhas ou combinadas em quantidade suficiente para causar a morte dela. Mas se o corpo estiver enfraquecido ou abalado, a concentração de drogas pode ser letal. É claro que nós sabemos de outros fatores que a afetavam. Ela tinha uma leve gastroenterite. E Anna não tinha apenas uma infecção. A autoadministração constante de vitaminas levou à multiplicação de bactérias agressivas no local das injeções. E esta infecção tinha começado a se espalhar.
Um abscesso confinado à cavidade não tem problema, mas quando o pus e as bactérias vazam do abscesso para a corrente sanguínea, eles se espalham por todo o corpo. A infecção causou septicemia, ou envenenamento do sangue. Ana entrou em choque séptico, o que derrubou sua pressão sanguínea. O fluxo sanguíneo diminuiu por todo o seu corpo e menos oxigênio chegou aos tecidos. Como a combinação de 4 benzodiazepínicos com hidrato de cloral já tinha desacelerado os pulmões, o corpo de Ana não recebeu oxigênio bastante e morreu. Foi uma combinação de fatores e todos reunidos, como numa tempestade perfeita, agindo em uníssono, que causou a morte dela. Para Ana, lidar com a fama com que sempre sonhou acabou sendo a sua ruína. Ela sempre amou a vida. Ela amou a vida em excesso. Porque ela teve a chance de fazer isso. E porque o tapete vermelho estava sempre à disposição dela. Cada um lida com as coisas de um jeito. Isso não faz de ninguém uma pessoa ruim. Ela caiu na armadilha de apenas mascarar a situação e nunca lidou com todos os problemas. Eu falei com médicos, falei com amigos, falei com pessoas próximas. Por favor, vamos interná-la. Tem que ser agora. Ela não vai sobreviver. Era uma situação impossível. Sabe, dizem que a Ana morreu de overdose de drogas, mas eu sei que foi de coração partido. Ela não conseguia viver sem o filho. Então, até hoje, eu acho que ela desistiu da vida porque não tinha mais o bebê dela. O mais tocante na morte de Anna Nicole Smith é que ela podia ter sido evitada. A infecção bacteriana que fez a diferença podia ter sido facilmente tratada com antibióticos. Mas sua desconfiança e medo dos paparazzi a fizeram recusar ajuda médica. Ela falou que não queria ir, principalmente porque os paparazzi iam fazer a festa. Ela se recusou. Infelizmente, a decisão custou a vida de Ana. Talvez o mais triste da morte de Anna Nicole Smith seja o que ela tinha, o que muita gente deseja, todo o dinheiro e toda a fama. Mesmo assim, com o estilo de vida e as escolhas dela, infelizmente, aquilo foi uma tragédia anunciada. Versão brasileira, Vox Mundi.